salvar aqui. O sistema just-in-time de produção, ele basicamente vai iniciar lá na Ásia, especificamente lá no Japão, e a ideia básica aí do seu desenvolvimento, ele foi creditado à montadora aí, a Toyota, que é a fabricante aí de veículos, tá? Então, esse sistema ele começa aí a ser implementado lá nos anos 70. E é interessante entender aí, antes de falar desse sistema de just-in-time de produção, o que a gente vivia aí, vivenciava aí nos anos 70. Tá? Em meados dos anos 70, a gente tinha aí, tá, uma crise lá do choque do petróleo, onde os preços do barril de petróleo subiu demasiadamente, tá? A gente tinha aí, lá na Inglaterra, o surgimento aí de uma hegemonia ou de um pensamento liberal, com a Margaret Thatcher, e é exatamente aí, nesse contexto, tá, que vai surgir aí esse sistema denominado aí de just-in-time aí de produção, gerado basicamente por uma grande montadora aí japonesa, uma montadora de veículos. Tá? E qual é o objetivo aí desse sistema just-in-time de produção? O objetivo básico é a melhoria contínua de todo o meu processo produtivo. Ou seja, eu vou pegar o meu processo desde o início até o final e identificar tudo aquilo que pode ser melhorado neste processo. Tá? Então, vou fazer aí uma avaliação minuciosa aí de etapa por etapa, desde a seleção de fornecedores, da escolha aí de matéria-prima, tá? Do desenvolvimento aí do produto, de tudo isso aí. Tá? O objetivo básico aqui era reduzir os meus estoques de produção. Por quê? Porque até então o sistema aí tradicional que vinha operando ou que era hegemônico, ele não tinha essa preocupação. O objetivo da empresa era produzir. Então, produzir aí, tá, sem aquela preocupação com o meu volume de estoques. Tá? E o que acontece? A partir do momento que você começa a produzir, começa a gerar aí estoques elevados, esses estoques elevados eles podem, tá, camuflar alguns problemas que estão acontecendo no meu processo produtivo. Por exemplo, um processo aí, se eu estou produzindo lá demasiadamente, tá, e acumulando aí estoques, qualquer falha no meu processo produtivo ou de defeito no meu produto, esse produto vai passar a ser substituído por algum produto que você já tem lá no seu estoque. A partir do momento que você começa a produzir especificamente aquela quantidade aí que é desejada, que é demandada pelo mercado, qualquer falha ou qualquer defeito em algum desses produtos aí passa a ser mais rapidamente identificado. Por quê? Porque você não tem um produto do estoque para substituir aquele que é defeituoso. Então, a preocupação aí era basicamente essa: de que forma, de que maneira eu posso continuamente estar melhorando o meu processo produtivo, e isso implica aí que eu tenho que agora trabalhar com estoque mínimo, tá? Ou sem nenhum estoque. Então, esse era o objetivo aí do meu sistema just-in-time aí de produção. Tá? E o que vem a ser aí esse sistema just-in-time de produção?
esse sistema ele acabou se transformando numa filosofia aí de administração, tá? Hoje, para vocês terem uma ideia aí, da percepção, da disseminação desse sistema, eu tenho aí empresas que estão relacionadas ou estão ligadas ao ramo comercial que basicamente no segmento aí que a minha esposa atua, que é o segmento aí de material elétrico, eles trabalham basicamente com venda casada. Ou seja, há uma demanda aí para ele. A partir do momento que surge essa demanda, ele vai entrar em contato com o fabricante para entregar aquele produto, eliminando aí ou minimizando essa política aí de estocagens. Tá? Então, esse sistema ele passou a ser aí uma filosofia aí da administração. Tá? Que mais esse sistema? Esse é um sistema aí de puxar, tá? Através aí da minha planta. Então, a ideia aqui é que agora eu posso ter o pedido do cliente, então, a partir de um pedido aí do meu cliente, eu começo a startar aí a minha produção, o que era, o que é completamente contrário ao processo produtivo aí que vigorava até então. Tá? A gente vai ver, vai esclarecer isso aí mais à frente. Tá? Então, esse sistema basicamente é isso aí. E o que ele vai fazer é, primeiro, atacar aí as perdas relacionadas ao tempo que se gasta aí nesse processo produtivo, perdas relacionadas aí à questão do estoque, uma vez que para você produzir e gerar estoque, isso implica em gastos da empresa para comprar insumo, em gastos da empresa para pagar o funcionário para produzir aquele produto, em gastos da empresa aí para ter um espaço destinado ao armazenamento desses produtos, tá? Esse sistema aí vai, a partir desse problema, expor aí os gargalos aí que são identificados aí na empresa, que até então passavam despercebidos. Eu falei aí de um desses gargalos, um desses problemas, que se relacionava aí à questão dos produtos que eram fabricados com defeito. Então, a partir do momento que eu tenho uma grande quantidade aí de produtos no meu estoque, qualquer produto que é fabricado aí com defeito, ele pode ser, tá, facilmente aí substituível, tá? E esse produto aí, essa metodologia, ela vai acabar atingindo aí a sua produção de forma que essa produção aí ela acabe ficando sincronizada no seguinte sentido, olha, eu tenho a demanda, a partir dessa demanda eu vou passar a produzir aí, tá? Então, basicamente, esse sistema aí de just-in-time vai tratar aí dessas questões, tá? O que vai ser requerido aí para o processo aí de implementação desse sistema just-in-time? Primeira coisa, eu preciso ter a participação, o comprometimento aí do meu empregado. Tá? Então, o empregado ele passa a ser o que extremamente aí importante nesse processo aí de produção. Depois, eu tenho que ter aí dentro da minha empresa um setor ou um departamento ligado aí à engenharia de produção para continuamente rever a esses processos produtivos, de forma que esses processos aí eles acabem tendo que ser permanentemente melhorados. Permanente melhorados, pessoal, implica o quê? Melhorias contínuas.
Eu tenho que continuamente, sempre, tá, procurar aí esse processo de maximização, de melhoria aí de todas as minhas etapas aí do meu processo produtivo. Uma outra coisa aí que ele vai requerer controle total da qualidade, seja do processo produtivo, tá? Seja aí do meu produto que é fabricado. Então, a palavra-chave agora é controle de qualidade. Não posso ter furos, não posso aí ter aí, como é que vocês vão perceber, um fornecedor que não cumpra o prazo aí que foi estabelecido para que a matéria-prima chegue à minha empresa. Não, ela tem que chegar no prazo adequado para que eu possa aí produzir esse produto e entregar aí para o meu cliente no tempo aí que foi estabelecido, no tempo aí que foi contratado. E agora, a última coisa aí é que a própria ideia aí de lotes econômicos aí de fabricação, esses lotes aí, eles passaram a ser o quê? Reduzidos, tendo em vista que eu vou passar a produzir para atender aí a minha demanda, tá? Então, se eu tenho uma demanda de 10, eu vou produzir 10. Se eu tenho uma demanda de 1.000, vou passar a produzir 1.000. Então, essa ideia dos lotes aí, elas precisam ser o quê? Precisam ser melhoradas. A ideia agora é trabalhar com pequenos lotes aí de fabricação. Para que tudo isso aconteça, pessoal, eu preciso ter um ambiente dentro da minha empresa, uma relação aí com meus fornecedores, de forma o quê? Estável. Então, através desse slide aqui, a gente consegue identificar aí o que é, o que faz, o que requer e o que pressupõe aí o processo de implementação de um sistema just-in-time aí de produção, tá? Então, como eu havia falado aí no slide anterior, just-in-time é uma filosofia aí de produção. E dentro dessa filosofia aí, de produção, algumas coisas são extremamente relevantes, tá? Aqui a gente vai apresentar algumas. A primeira delas, eliminar desperdício. Então, eu não posso mais ter desperdício, tá? Desperdício de matéria-prima, desperdício aí bem bonitinho. de um tempo ocioso aí do meu empregado. Não posso ter mais nada disso. Não posso ter aí produtos aí sendo fabricados com defeitos. Então, a ideia aí é eliminação completa desses desperdícios. Tá? Segunda coisa aí, extremamente relevante aí dentro de um processo de just-in-time de produção. Envolvimento dos funcionários, pessoal, a minha equipe. Então, se não houver o comprometimento da equipe, isso não vai dar certo. Então, o funcionário aí, o colaborador, ele passa a ser o quê? Uma peça muito, mas extremamente importante aí nesse processo produtivo. Então, o colaborador ele tem que ser mais ágil, tá? O colaborador ele tem que ser mais participativo, ele precisa aí assumir mais responsabilidade, de cumprindo aí os prazos aí que foram estabelecidos, senão a coisa não dá certo. E a terceira coisa aí que é extremamente relevante é a ideia de melhoramento, de aprimoramento aí contínuo. Então, a gente tem que tentar a todo momento reavaliar e melhorar esses processos produtivos. Como é que eu posso deixar esse produto
com esse processo produtivo mais eficiente, Então, né? custo, reduzindo aí os desperdícios, tá? Então, são três coisas aí extremamente relevantes que vão ser aí o denominado coração É. do sistema just-in-time aí de produção. A eliminação dos desperdícios, o envolvimento aí dos meus colaboradores com essa filosofia do just-in-time de produção, tá? E a ideia aí do processo de melhoria contínua, aprimoramento contínuo, tá? 5 princípios básicos aí desse processo, just-in-time de produção. Cada funcionário aí, ou posto de trabalho, ele vai ser tanto um cliente quanto um fornecedor. Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, você tem dentro do seu processo produtivo o produto passando por várias etapas de fabricação. Tá? Então, é por isso que a gente fala, ele vai ser aí um cliente e um fornecedor. Ele vai receber esse produto de uma linha de produção de um outro colaborador e vai passar para o colaborador aí seguinte. Tá? Outro princípio aí, clientes e fornecedores vão ser uma extensão aí do processo da manufatura. Tá? Então, o cliente fez o requerimento, fez o pedido, ele tem que estar ciente aí dos prazos aí de entrega daquele produto, assim como o fornecedor, tá? Por quê? Porque se o fornecedor ou o cliente aí não cumprir aí a questão da promessa, tá? Vai ser muito difícil, tá? Esse processo aí dá certo. Selecionei um fornecedor lá, o cara se comprometeu a entregar a matéria-prima com 10 dias. Passou aí 10 dias e nada da matéria-prima. Então, se ele não se comprometer, se ele não me entregar aí a matéria-prima no prazo aí que foi estabelecido, dificilmente esse processo aí vai funcionar, tá? Outro princípio básico aí, simplificação. Então, de que forma eu posso simplificar esse processo produtivo, tá? Porque se eu simplifico o processo produtivo, eu facilito todas as coisas aí para o meu colaborador, tá? Eu facilito para o meu cliente, eu facilito, tá? Para o meu fornecedor. Então, a simplificação, neste caso, ela é o quê? Ela vai ajudar a todos, tá? Outro princípio básico, é mais fácil ou é melhor prevenir um determinado problema do que resolver, do que solucionar esse problema. Porque se eu me antecipar ao problema, se eu deixar o problema e não acontecer, isso é prevenir, tá? Isso ajuda a empresa no seu processo produtivo. Então, por exemplo, vamos imaginar, eu estou operando lá uma máquina. Eu sei que essa máquina ela está apresentando aí desgastes e ela pode dar falhas. Então, antes que a máquina quebre, antes que surja algum problema aí com a máquina, o que eu devo fazer? Olha, preciso fazer manutenção nessa máquina. Eu preciso saber quais são as peças aí que estão desgastadas. Se eu faço essa manutenção, se eu faço as adequações devidas, a máquina não vai dar defeito.
ou a possibilidade de defeito será o quê? Menor. E isso me auxilia aí no meu processo de produção, pessoal. Sempre é mais fácil, do ponto de vista da empresa, você prevenir, você se precaver em relação a um problema aí que possa acontecer. Então, por exemplo, já tenho problema lá com um determinado colaborador, já estou percebendo aí que ele não cumpre os prazos, ele falta. Então, para evitar aí que o problema aí aconteça, eu já faço aí as adequações devidas. O colaborador ele precisa estar comprometido com esse processo de produção, com essa filosofia, pessoal. Tá? E outro princípio é obter ou produzir algo somente quando for necessário. Então, a produção ela só acontece quando de fato houver aí uma necessidade, ou seja, se o seu cliente confirmou lá o pedido, tá? Pedido confirmado. Então eu parto aí do chamado pedido confirmado para startar aí o meu processo produtivo. Então eu preciso aí da confirmação do meu pedido, tá? Para iniciar aí a minha produção. Então, tá aí os cinco princípios básicos aí. Continuando, dentro da filosofia aí dos fundamentos do programa, produção sem estoques. É o sonho aí de qualquer empresa, né? Produzir sem deixar nenhum estoque, pessoal, tá? Então, é o sonho aí de qualquer empresa. Você vai contratar material, comprar insumos exatamente na quantidade que for necessária para produzir aí a produção que foi contratada, pessoal. Tá? Sonho aí de muitas empresas. Tá? Segunda coisa, outro fundamento que já foi dito aí, eliminação dos desperdícios. Então, é produção sem estoque e produção sem desperdício de matéria-prima, sem desperdício aí, de insumos aí de produção. Então, é a eliminação completa aí dos desperdícios. Tá? Outro fundamento. Vou dar uma parada aqui, pessoal. Está faltando 1 minuto. Vou esperar terminar o tempo, aí a gente volta nesse slide aqui. Tudo bem? Vai cair aí. Eu acho que vocês já tiveram uma noção de just-in-time, já? Acho que eu já cheguei a comentar alguma coisa com vocês. Quando a gente fazia lá aquela produção sem ser destinada ao estoque. Então, estava falando aí dos fundamentos do programa aí just-in-time aí, ou da filosofia just-in-time de produção. Um dos fundamentos é produção sem estoque. A ideia aí é estoque zero, tá? Estoque nulo, se possível. Tá? Segundo fundamento, eliminação aí do desperdício. Desperdício aí é custo, e custo elevado vai implicar aí em perda de lucratividade aí, ou de lucro para a empresa. Tá? Terceiro fundamento, a ideia aí da manufatura do fluxo contínuo. Então, você vai produzir hoje, vai produzir amanhã, depois de amanhã, e assim sucessivamente, de acordo com a sua demanda. Então, é a demanda aí que vai induzir aí a minha produção. E eu vou trabalhar aí com a ideia de
lotes econômicos de fabricação pequenos, reduzidos, tá? Outro fundamento é o esforço contínuo na resolução de problemas. Então, vou avaliar aí todas as etapas do meu processo de produção e vou tentar evitar esses problemas, mas se eles acontecerem, tá? Vou solucioná-los. Por que eu estou produzindo um determinado produto com defeito? Qual é a taxa de defeitos dos meus produtos no processo de fabricação? Como é que eu posso minimizar aí esse tempo de fabricação do meu produto, tá? Outro fundamento, a ideia aí da melhoria contínua aí do processo, ou seja, dos processos aí de fabricação. E aí a gente vai trabalhar, pessoal, com um denominado ciclo PDCA, tá? Esse ciclo PDCA diz basicamente o seguinte, ó, P de planejar, tá? D aí é do inglês do, de fazer, tá? C de checar e A de agir. Então, planejar, fazer, checar e agir. O sentido de planejar aí dá a ideia de você localizar aí determinados problemas, tá? Ou áreas dentro da minha empresa, dentro do meu processo de produção, que possam aí apresentar problemas. Eu vou ter problema com o meu pessoal, eu vou ter problema com meus fornecedores, eu vou ter problema aí no meu maquinário, a minha máquina está obsoleta, tá? Então, você vai tentar aí planejar e localizar aí esses problemas. A partir daí, você vai estabelecer planos de ação para solucionar aí esses problemas, tá? Você vai, então, estabelecer lá o seu planejamento. A ideia aí do fazer, que é o do aqui, tá? É de você executar aí esse plano, colocar esse plano em prática, tá? O plano, ele vai sair do papel, tá? Depois, o checar aí, você vai verificar, tá? Se as suas metas que foram estabelecidas aí nesse planejamento, tá? Se ao longo da execução essas metas estão sendo alcançadas. E para fazer isso, pessoal, você precisa construir aí e acompanhar determinados indicadores. Como é que estão os meus indicadores? Os indicadores aí que eu estou obtendo, ele são compatíveis com aqueles indicadores que foram planejados, tá? E o último aí é agir, tá? Não estou alcançando aí os indicadores que foram desejados aí ou estabelecidos lá no meu planejamento. Não estou? Quais ações corretivas podem ser estabelecidas, podem ser realizadas? Onde estão as falhas? Estou falhando aí porque eu tenho um equipamento lá extremamente obsoleto, tá? Então, reveja lá e corrija lá aquele defeito ou aquela obsolescência lá deste equipamento. Ah, estou identificando uma falha porque o meu colaborador não foi treinado adequadamente para esse processo produtivo. Então, vamos treinar aí esse colaborador, vamos ver lá um tempo lá para poder fazer essas adequações. Então, o ciclo
PDCA vai me dar essa filosofia aí do processo de melhoria contínua aí, tá? E isso é estar engajado, é estar preocupado com qualidade, pessoal. Então, a partir de agora aí, a gente começa a ter a noção aí de qualidade. Qualidade passa a ser o que? Extremamente relevante aí nesse processo, tá? Por fim, o último fundamento aí, que é apontado aqui, organização aí do meu local de trabalho. E aí vai passar a ideia aí do, da filosofia japonesa aí também, tá? Do 5S. Esse 5S aí vai significar o seguinte, ó. Os 5S são 5 palavras aí japonesas. O primeiro S é o Seiri, o segundo, Seiton, o terceiro, Seisu, o quarto, Seiketsu, e o quinto, Shitsuki. Tá? E essas palavras aí, quando vieram para cá, para o Brasil, foram traduzidas como se fossem o quê? 5 censos. Tá? Então, eu tenho aí agora 5 censos em que cada colaborador aí, em que a empresa ela vai estar ligada a essa filosofia aí do Just-in-Time. E essas palavras japonesas aí vão significar o seguinte, pessoal, os 5 censos: senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, senso de saúde e senso de autodisciplina. Então, todo colaborador aí vai ser treinado, tá, para pôr em prática essa filosofia, tá? Esses 5 sensos aí em implementação. Tá? O primeiro senso aí é o SEIRI, que seria aí o senso de utilização. Esse senso vai indicar para a gente o seguinte: olha, utilize aí materiais, ferramentas, dados, equipamentos com equilíbrio e bom senso, tá? Então, você vai utilizar aí esses materiais, todos aqueles equipamentos aí com com muito equilíbrio, tá? E muito bom senso, tá? O descarte de materiais, a reutilização, se utilizou, guarda o equipamento no local devido, tá? Isso vai implicar para a empresa aí ganho de espaço, vai implicar para a empresa facilidade aí de limpeza e de manutenção, vai gerar para a empresa maior controle aí sobre os estoques, vai propiciar aí para a empresa também redução de custos a partir do momento que os colaboradores aí utilizam aí os materiais, os equipamentos com equilíbrio, com zelo, tá? E vai auxiliar a própria empresa e o colaborador a preparar o ambiente, a filosofia para a implementação dos outros censos. Então, o primeiro censo aí de utilização, ele é extremamente importante porque ele vai dar base para a implementação dos outros censos. Tá? Segundo censo, o senso de organização aí, o chamado Seiton. Tá? A ideia aqui é que você tem aí todas as coisas que sejam
úteis no seu processo produtivo, ou seja, dentro da sua empresa lá, de forma muito rápida. Então, eu só vou ter aí os materiais aí que eu vou utilizar no meu processo produtivo de forma fácil, de forma que eu encontre ali aquele equipamento. Tenho na minha mesa lá, no meu escritório de trabalho, 300 coisas, dessas 300 eu só vou utilizar no dia a dia 5. Não faz muito sentido, tá? Não faz sentido. Então, vou colocar ali, deixar próximo a mim, tá? Todos aqueles aí, equipamentos aí, ou materiais que sejam aí extremamente fácil, colocando aquilo que não é útil no dia a dia no local aí devido. Isso pode gerar aí os seguintes resultados, tá? Do ponto de vista da pessoa e do ponto de vista da empresa. Primeira coisa, economia de tempo. A partir do momento que você é organizado, você guarda as coisas no local devido aí, isso fica muito mais fácil na hora de localizar aquela coisa. Então eu ganho tempo. A empresa ganha tempo no seu processo aí de produção. Outra vantagem, outro benefício é a facilidade aí na localização, tá, dos equipamentos, pessoal. Então, eu consigo, se eu guardo os equipamentos nos locais devidos, encontrá-los de forma muito rápida, tá? E uma outra coisa é que, guardando esses equipamentos nos locais devidos, não deixando objetos aí jogados aí no chão da fábrica, eu acabo colaborando aí no processo de redução aí de acidentes aí de trabalho, pessoal, tá? Então eu posso estar colaborando aí para a própria redução de acidentes aí de trabalho dentro da empresa. O terceiro censo é o SEISU, que seria aí o censo aí de limpeza. E a implementação aí desse censo, tá, dá a ideia em que você vai eliminar aí a sujeira, você vai eliminar resíduos, vai eliminar objetos aí que sejam estranhos e desnecessários aí no seu ambiente de trabalho, pessoal, tá? Então, a ideia aqui é manter limpo aí piso, armário, gaveta, estante, ferramenta, equipamento, tá? Isso vai gerar aí um espaço físico mais adequado, mais agradável aí para os colaboradores, tá? Então, isso pode trazer aí como resultado, tá? Os seguintes itens aí: ambiente saudável e agradável dentro do meu local de trabalho, tá? Redução da possibilidade aí de acidentes. Outro resultado, melhor conservação aí desses equipamentos e das ferramentas aí que são utilizadas e a própria melhoria aí do relacionamento interpessoal aí entre os colaboradores aí da empresa, tá? Quarto censo aí, Seiketsu, que seria o censo de padronização e saúde, tá? Então, a partir desse censo, eu começo a padronizar, eu começo a estabelecer aí ou a fixar padrões de cores, formas, iluminação, localização, placas, tá?
e etc. Então, a empresa começa a padronizar aí todos esses elementos, tá? Resultados aí desse processo aí de implementação desse censo: facilidade de localização, tá? E identificação dos objetos aí e das ferramentas, equilíbrio físico aí e mental aí dos meus colaboradores, melhoria aí das áreas comuns, refeitórios, banheiros, tá? Dentro do ambiente da empresa e melhoria nas próprias condições aí de segurança dentro do meu local de trabalho. E o último censo, pessoal, é o Shitsuki, que seria aí o senso de disciplina ou autodisciplina, tá? Aqui a gente passa a ideia que vai ter que ter aí o comprometimento aí de toda a equipe de colaboradores com os 4 censos que foram apresentados aí anteriormente. Este censo aqui, ele vai ser composto aí por padrões éticos e padrões morais aí de cada indivíduo, tá? Então, se tem autodisciplina aí, isso implica aí que a chefia, ela não vai ter que ficar efetuando uma vigilância aí, ferrenha aí sobre o seu colaborador. Por quê? Porque o próprio colaborador, ele já está autodisciplinado em relação aí a essa filosofia aí da empresa, tá? Isso aí pode propiciar para a empresa melhor qualidade, maior produtividade, maior segurança no meu ambiente de trabalho, tá? Melhor clima organizacional, melhoria aí nas relações humanas, valorização aí do próprio ser humano e comprometimento aí dos procedimentos operacionais e administrativos que foram estabelecidos aí pela própria empresa, pessoal. Então, essa filosofia aí do 5S, que é uma filosofia japonesa, não à toa isso foi implementado, esse sistema Just-in-Time, ele foi aperfeiçoado, desenvolvido aí por uma companhia chinesa, tem tudo a ver, tá? O que aconteceu? Então, dando sequência aí, pessoal, aquilo que eu falei, essa é uma filosofia aí que foi implementada aí por uma companhia japonesa, a Toyota, tá? E essa Toyota aí, o que ela percebeu? Ela percebeu 7 tipos de desperdício que seriam atacados aí com a filosofia aí do just-in-time aí de produção. A primeiro desperdício aí se relaciona à ideia aí da superprodução. Olha, se eu não tenho demanda, para que eu vou continuar produzindo? Se eu continuar produzindo aí, isso vai gerar aí que o meu estoque vai continuar aumentando. O estoque vai continuar aumentando. Imagina agora, se você não tem demanda ou demanda diminuída em função dessa pandemia, você continua produzindo. É desperdício aí, tá? De recursos financeiros aí produtivos da empresa. Outro desperdício que foi identificado aí nessa filosofia se refere aí ao tempo de espera, tá? Qual o tempo de espera aí ou de ociosidade da minha máquina, da minha mão de obra, tá?
Outro desperdício relacionado ao transporte, tá? E daí surge a ideia aí de você ter fornecedores próximos a você, de forma que a matéria-prima aí acabe chegando dentro da empresa de forma muito rápida, tá? Outro desperdício relacionado ao processo de produção. Então, aquilo que eu falei, olha, eu tenho que avaliar do começo ao fim, do pedido da minha matéria-prima, da seleção de matéria-prima, da escolha do meu colaborador, dos equipamentos, eu tenho que avaliar aí toda a forma em que é feito o meu processo de produção, tá? Outro desperdício relacionado aí ao estoque. Por que eu preciso produzir aí para estoque e qual o percentual dessa política aí de produção para estoque? A filosofia aqui é quanto maior aí o meu estoque, pior é para a empresa, tá? Outro desperdício relacionado à movimentação. Olha, por que eu preciso ficar continuamente contratando aí e demitindo pessoal? Tá? Isso nos gera uma insegurança muito grande aí para o meu colaborador. Não é melhor manter essa pessoa, treiná-la, tá? Para que ela assuma aí a filosofia aí da empresa. E o outro desperdício relacionado aí a os produtos defeituosos. Então, os produtos aí, fabriquei lá 100 produtos, dos 100, 25 apresentaram defeitos. Por que esses 25 apresentaram defeitos? E os defeitos se originaram de que, de que causa? Foram originários aí de uma deficiência do meu equipamento, foram originários de uma deficiência da minha matéria-prima, foram originários aí de uma deficiência do meu colaborador no processo de execução da produção. O que aconteceu? Onde houve a falha? Onde estava aí o equívoco? O que eu preciso melhorar? É o meu colaborador que não tem o treinamento devido? A falha está em que local? E por que esse percentual? Esse percentual é elevado, esse percentual é baixo, tá? O que eu posso fazer para estar evitando aí a produção de produtos com defeitos? Então, outros aspectos aí da filosofia just-in-time de produção: eliminação de estoques, eliminação de desperdícios, manufatura aí de fluxo contínuo, tá? Esforço contínuo de toda a equipe, de toda a empresa para solucionar aí os problemas e melhoria contínua, o ciclo PDCA, tá? Problemas causados aí pela existência aí do estoque, coisa que o just-in-time aí de produção, o sistema just-in-time de produção quer eliminar. O primeiro problema se refere aí ao custo financeiro. Então, para você ter estoque, significa que você comprou matéria-prima, pagou funcionário para produzir aí aquele produto, tá? Esse recurso que foi gasto para fabricar aquele produto, ele tem o quê? Tem um custo de oportunidade, tá? É aquilo que eu falo, é o custo de oportunidade do meu capital. Se eu peguei o dinheiro da empresa e aloquei no processo produtivo e a produção ela está toda no estoque, isso implica que você perdeu aí ou deixou de aproveitar aí essas outras oportunidades, tá? Fabricação de um outro produto que tinha demanda, um desenvolvimento de um novo item, enfim. A ideia aqui
é que estoque, principalmente se ele for elevado, vai gerar aí perdas para a empresa, tá? Outro problema aí, demora de atendimento e custo de gerenciamento aí de estoque, tá? Então, eu tenho agora que gerenciar esses estoques. Então, eu vou ter que ter aí um espaço físico grande ou pequeno, dependendo aí do tamanho do meu estoque. Quanto maior o estoque, maior passa a ser o seu espaço físico aí e a própria contratação aí de equipamentos e pessoal para manusear aí esses estoques. Então, de que forma esse produto está sendo armazenado? Qual é o prazo de vida útil aí desse produto? Será que o produto fica obsoleto se ele não for demandado aí pelo mercado? Tá? Isso tem em determinados mercados aí, isso é gritante. Tá? Um produto pode ficar obsoleto de forma muito rápida, pessoal. Tá? Necessidade de espaço físico maior que o necessário. Tá? Então, eu já falei aqui lá no anterior, esse problema do estoque elevado aí é que ele acaba, de uma certa forma, omitindo aí a real gravidade de problemas relacionados ao produto. Pode ser que o produto aí que você está produzindo não tenha qualidade. Pode ser que o produto que você esteja produzindo tenha um custo elevado, é por isso que o estoque está alto, tá? Então, é preciso que isso seja readequado, eu preciso avaliar permanentemente no estoque. Por que eu estou com estoque tão elevado assim? Então, isso colabora para que você acabe aí focando em problemas relacionados à qualidade aí do meu processo de produção, à qualidade aí do meu produto. Isso implica, muitas vezes, ter que estar preocupado em problemas relacionados a seu equipamento, problemas relacionados ao fato de você ter que refazer determinadas etapas aí do seu processo produtivo, problemas relacionados aí, o que a gente fala aí de falhas humanas, ou seja, o seu colaborador, será que ele tem aí a capacitação adequada para produzir aquele produto, tá? De forma que esse produto aí ele está aí obsoleto, tá? E o último elemento aí é o tempo de setup aí elevado, ou seja, o tempo que se gasta aí no processo produtivo muito elevado. Tempo elevado implica custos mais elevados também. Custos mais elevados implica aí na redução do lucro aí da empresa. E toda a empresa aí, o cara produz aí visando basicamente alcançar aí lucro. E um dos elementos para melhorar o lucro é trabalhar em cima do custo, tá? Qual o diferencial aí entre a abordagem tradicional de administrar e a filosofia just-in-time aí de produção? Então, o sistema aí just-in-time, ele é muito maior do que um conjunto de técnicas, tá? Sendo considerado aí uma filosofia de trabalho. Então, é uma filosofia de trabalho. Vocês perceberam aí, o colaborador ele tem que estar bastante engajado aí com essa filosofia. Fornecedor também precisa estar ao seu lado aí. O cliente também tem que estar ao seu lado aí, tá? E isso aí vai
propiciar aí a própria qualidade e a flexibilidade aí do meu processo produtivo, pessoal. Então, agora, o que que a gente tem? A gente tem uma nova filosofia aí de administrar a minha produção, que é completamente contrária aí à filosofia que vigorava aí até então. Tá? Eu vou trabalhar basicamente com essa filosofia. Será que eu tenho fornecedores que vão me entregar aí a matéria-prima aí de forma rápida? Tá? Será que eu tenho dentro da minha empresa equipamentos e colaboradores que conseguem trabalhar com essa filosofia aí do sistema just-in-time de produção, que muitas vezes a empresa quer implementar isso, mas ela não tem aí os equipamentos, não tem a equipe de trabalho, não tem os fornecedores que lhe entregue aí o material aí no prazo. E sobre fornecedores, pessoal, tem que haver aí uma parceria muito grande, tá? Entre a empresa e o fornecedor. Se não houver essa parceria aí, tá? Esse sistema just-in-time de produção aí, ele acaba não funcionando. Então, a seleção de fornecedores comprometidos com o sistema, ela é muito impactante, ela é muito importante, pessoal. Tá? Empurrar aí versus puxar. Tá? O processo de empurrar é o seguinte, olha, você vai produzir aí o máximo que for possível, da forma mais rápida e focando na maximização da utilidade aí dos seus recursos. Então, eu tenho que produzir, através da filosofia aí do processo de empurrar, que era a visão tradicional aí da administração, produzir aquilo que for o máximo possível, de forma mais rápida e com a maximização da utilização dos meus recursos. O que é completamente distinto da filosofia aí do processo de puxar, tá? Que é o processo que é trabalhado dentro da filosofia do just-in-time de produção, onde você vai produzir somente aquilo que precisar, tá? E quando precisar. Então, eu só produzo aquilo que preciso e no momento exato, o que é completamente distinto da filosofia, tá? Que vigorava aí até então. Então, a ideia aqui que eu tenho duas filosofias aí, pessoal, formas aí de se produzir. Uma é através da chamada produção empurrada e a outra é a produção puxada. A produção empurrada aí, a ideia era a filosofia aí de administração da produção que trabalhava até então, produzir o máximo que fosse possível, da forma mais rápida, tá? Focando na maximização aí da utilização dos recursos. A filosofia aí do sistema just-in-time de produção, que é processo de produção puxado aí, de puxar, tá? Ele é distinto. Por quê? Porque você, a partir dessa filosofia, você só vai produzir aquilo que você precisar e no momento, tá, que for necessário. Então, eu produzo somente aquilo que eu preciso e no momento correto aí, tá?
Então, esse slide aqui dá para ter uma noção clara, uma distinção aí entre uma filosofia aí de produção e a outra filosofia de produção. No processo de produção empurrada, o fornecedor aí entrega a matéria-prima, tá? Essa matéria-prima fica armazenada lá dentro da fábrica, com ela inicia-se aí o processo de produção, essa produção parte vai para o cliente, parte vai para o estoque, e depois o cliente aí acaba comprando a mercadoria. Então, ela começa com a compra aí do insumo pelo fornecedor, tá? No processo de produção puxada, a ideia é completamente diferente. Por quê? Porque eu parto do meu cliente, ó. Então, eu tenho aí um pedido do meu cliente. De posse desse pedido do cliente, eu entro em contato com o meu fornecedor, recebo os insumos, tá? Entro em contato com o fornecedor, ele me entrega aí os insumos, eu faço a produção e entrego a mercadoria para o meu cliente, tá? Então, tudo começa no processo just-in-time de produção com uma demanda confirmada de um cliente, tá? Então, essa é a grande diferença aí entre o sistema de produção empurrado e o sistema de produção puxado. No sistema de produção empurrado, o cliente é o último elemento desse processo. No sistema de produção puxada, o cliente é o primeiro elemento desse processo. Tudo começa a partir de um pedido dele, tá? Olha lá, produzir somente aquilo que você precisar e quando precisar. O cliente pediu 100 unidades de uma mercadoria. Entro em contato com o meu fornecedor, compro os insumos para produzir o quê? 100 unidades daquele produto. Produzo essas 100 unidades e entrego para o meu cliente. E a partir daí, eu começo a avaliar continuamente toda a forma em que o meu processo produtivo ele é realizado, ele é efetivado. Eu começo a observar aí as falhas, tá? Se eu comprei insumos para produzir somente 100 unidades, obviamente nenhuma destas 100 unidades pode ter o quê? Pode ter defeito. Senão eu não vou conseguir entregar 100 unidades para o meu cliente. Então, eu começo a identificar os problemas e as falhas relacionadas ao meu processo produtivo. Eu começo a verificar com outros olhos, tá? A qualidade do meu produto, tá? Eu começo a observar com um maior zelo aí todo esse meu processo de produção, coisa que eu não tinha aqui, ó. Comprava um insumo do fornecedor, estocava esse insumo, saía produzindo. Parte vai para estoque, parte é para o meu cliente. Então, não havia aí essa preocupação com isso aqui, ó. A preocupação com o estoque aqui era que deixada de lado. A preocupação com a qualidade do produto ficava em segundo plano. Eu tinha que maximizar aí, ó. Tinha que maximizar a minha produção, produzir aí de forma mais rápida possível, tá? Maximizando aí essa utilização dos recursos.
e aqui não. Então, essa figura aqui, esse slide, ele apresenta para a gente a grande diferença aí entre essas duas modalidades aí de produção, produção empurrada e produção puxada, tá? A produção puxada aí sendo implementada na filosofia aí do sistema just-in-time aí de produção. Então, produção puxada a partir da demanda de mercado. Então, tudo começa lá, ó, com o pedido do meu cliente. Olha, quero comprar aí 100 unidades aí dessa mercadoria. Então, entre em contato lá com o fornecedor, faz uma requisição para comprar insumos para produzir as 100 unidades dessa mercadoria. Produz as 100 unidades, observa aí a qualidade em todo o processo produtivo, observa a qualidade do produto, tá? E aqui, pessoal, a gente não trabalha aí com os chamados estoques aí de segurança, tá? Outra coisa que pode ser e deve ser adotada aí dentro desse sistema just-in-time de produção é a utilização aí do sistema Kanban. Então, a gente já tem aí 3 coisas: PDCA, tá? 5S e utilização desse sistema Kanban. O que é esse sistema Kanban aí? Esse sistema Kanban você vai trabalhar com cartões, você vai trabalhar aí com cartazes, coloração, com cores aí, tá? Para facilitar aí esse processo de produção. Então, aqui você vai ter ordens de produção, divisão de etapas aí de trabalho, você vai ter a colocação aí de etiquetas de forma que isso simplifique aí o meu processo produtivo, de forma que facilite o processo de produção para o meu colaborador. Então, o colaborador aí, ele acaba sendo beneficiado aí com a utilização aí desses cartões, esses cartazes, aí, essas colorações aí dentro, tá, da empresa. Então, na abordagem tradicional, e a gente vai começar a perceber a diferença aí em relação ao just-in-time, tá? Na abordagem do just-in-time, os estoques vão ser considerados aí prejudiciais, nocivos aí para a empresa, por quê? Porque ocupam espaço, tá? Se você não trabalha com estoque, essa filosofia aí do sistema just-in-time, sem estoque de segurança, você não vê a necessidade desse espaço físico, tá? Para armazenar aí essa produção não vendida, esses estoques. O sistema just-in-time de produção, ele dá ênfase na redução dos lotes de fabricação. Então, você vai ter flexibilidade aí e uma redução do seu lote de fabricação, coisa que você não tinha até então. Preocupação lá anteriormente, no sistema tradicional, ou na abordagem tradicional, era maximizar a utilização dos meus recursos. Mesmo que para isso você tivesse que produzir aí um lote econômico aí de fabricação muito elevado, muito alto. Tá? Não faz mais sentido, por quê? Porque às vezes esse lote aí ele não é prontamente vendido e você não tem como armazená-lo, ou precisa de um espaço muito grande de armazenamento, equipe para controlar esse armazenamento, enfim, custo aí para a empresa. Tá? Outra coisa,
Na abordagem aí do sistema just-in-time de produção, a gente assume um compromisso ou assume metas aí de eliminação de erros, de eliminação de falhas, ou seja, a minha preocupação é melhoria contínua do meu processo no meu processo produtivo. Isso implica também, tá? Isso implica aí também melhoria na qualidade do meu produto, melhoria na qualidade aí do meu colaborador, tá? Outra, a, a filosofia aí do just-in-time de produção, tá? Ela acaba dando ênfase no fluxo de materiais e não na maximização da utilização da capacidade. Então, eu não estou preocupado aqui em maximizar a minha utilização da minha capacidade. Eu estou preocupado, tá, em focar no fluxo de materiais. Tá? Tem uma demanda de um cliente para produzir 100, para entregar 100 unidades de um produto, então vou focar aí na produção de 100, mesmo que eu tenha capacidade produtiva para produzir 200. Mesmo que o meu lote econômico de fabricação ideal indique aí que eu produza 200, não é isso, tá? Outra coisa, filosofia aí do just-in-time de produção vai dar ênfase na ordem e na limpeza aí da fábrica, como pré-requisitos fundamentais para se atingir aí os objetivos aí pré-determinados. Então, aqui entra o quê? Aquele programa lá denominado de 5S. Então, 5S aqui está perfeitamente enquadrado dentro dessa filosofia de ordenação, de limpeza, tá? De utilização dos equipamentos, enfim. Então, são abordagens completamente distintas. Tá? Fim aqui dos desperdícios e melhoria contínua. Então, essa é a filosofia, essa é a grande sacada aí do sistema just-in-time de produção. Eu vou evitar desperdícios relacionados ao transporte, superprodução, materiais, desperdício de processamento, movimento nas minhas operações, desperdícios relacionados aí a estoques, produtos aí que são fabricados de forma defeituosa. Então, eu vou tentar eliminar aí esses desperdícios, tá? Então, eliminando aí esses desperdícios, eu acabo reduzindo aí os meus custos. E redução de custos vai implicar aí melhoria aí de lucro aí para a empresa. Metas que são colocadas aí pelo sistema just-in-time de produção. Então, a primeira meta é 0 defeito. Então, imagine aí uma produção e que não haja nenhum produto sendo fabricado com defeito. Então, essa é a meta aí a ser estabelecida pelo sistema just-in-time de produção. E para isso, tá, você vai ter que ter aí uma equipe boa de colaboradores, você vai ter que ter aí bons equipamentos, tá? Você vai ter que ter toda essa estrutura aí que te propicia aí a não ter defeitos. Tá? Outra meta, tempo zero aí de preparação. Então, você não tem aí esses desperdícios aí para mudar aí de uma linha de produção para outra, onde você vai substituir um produto para o outro dentro de uma linha de produção. Outra meta colocada, estoque zero. Então, não há estoque é zerado. Outra meta, movimentação
zero de movimentação. Outra meta, zero de quebras. Os equipamentos não quebram. Por quê? Porque as manutenções corretivas, elas estão sendo aplicadas no tempo adequado, pessoal. Tá? Lead time, zero. Tá? E o lote econômico de fabricação, a ideia aí, uma meta aí, é uma peça. Então, imagine aí que você tem um lote econômico de fabricação como sendo uma peça e não mais 100, 1.000 ou 500. Isso vai te dar uma flexibilidade muito, mas muito grande aí na hora de conduzir aí o seu processo produtivo. Vantagens aí do sistema just-in-time de produção. A gente tem vantagens relacionadas a alguns aspectos. O primeiro aspecto aí é o aspecto relacionado ao custo. Então, a grande vantagem aí é do custo. E se eu tenho aí um custo inferior, um custo menor, isso implica aí possibilidade para a empresa de ter um lucro maior, tá? Então, eu posso reduzir o meu custo. Se eu reduzo o meu custo e não aumento o meu preço, isso implica a melhoria aí do meu lucro. Outra vantagem aí está relacionada à ideia da qualidade. Então, qualidade é em todos os sentidos, qualidade no processo produtivo, qualidade no meu produto, qualidade aí ligada ao meu ambiente de trabalho, um ambiente mais harmonioso, um bom clima organizacional, tá? Outra meta relacionada à flexibilidade. Flexibilidade aí no sentido de você produzir aí lotes econômicos cada vez menores, tá? Outra vantagem aí, velocidade, tá? O tempo de entrega aí do seu fornecedor selecionado para entrar em parceria com você, muito reduzido para entregar esse produto, tá? Se você tem o produto lá na hora e melhorando o seu processo de produção, você consegue produzir de forma mais rápida e entregar essa mercadoria aí para o seu cliente num prazo muito menor. E é tudo isso que ele quer chegar na loja, fazer a compra do produto dele e já sair dali com a mercadoria em mãos, tá? Ou, se não for possível sair com a mercadoria em mãos imediatamente, que pelo menos essa mercadoria seja entregue num tempo cada vez mais reduzido, num tempo cada vez mais curto, tá? E isso é a grande vantagem aí do sistema just-in-time de produção. E é verdade porque se eu trabalho com lotes de produção cada vez menores aí, eu consigo entregar a mercadoria de forma muito mais rápida. Olha, eu tenho que produzir 10, é diferente de eu tenho que produzir 1.000. Tá? Se eu tenho que produzir 10, eu vou entregar 10 de forma muito mais rápida do que se eu tiver que produzir 1.000 e entregar as 1.000 de uma vez. Tá? E a última grande vantagem se refere aí à confiabilidade. Então, o sistema tem que propiciar isso aí, redução de custos, aumento de qualidade, tá? Flexibilidade aí no seu processo produtivo, velocidade nesse processo produtivo e confiabilidade. Isso implica aí confiabilidade da minha equipe de colaboradores, confiabilidade aí na minha relação de fornecedores, tem que ser uma relação de parceria. Se não for essa relação de parceria, não vai funcionar esse processo de implementação dessa filosofia just-in-time de produção, tá? E é basicamente isso aí, pessoal.